vimos, o céu e o inferno talvez, quer dizer, as obras kardecianas são talvez as mais importantes para contribuir para a regeneração do mundo, porque com obras, digamos, como André Luiz, ela serve mais para o próprio espírita em si, conversar com outro espírita. Mas Kardec ele vem para alargar o círculo do conhecimento do espiritismo, né? E ele vem falar que nós, o que é muito positivo para nós é que nós vivemos, pensamos, agimos. Ora, é também positivo que morremos. Ora, se morreremos, existiremos para sempre ou é o nada, é eterno, né? Agora, se a gente chega para uma pessoa doente e diz, olha, você vai estar do outro lado melhor do que você jamais esteve, aquilo dá uma esperança que a própria fisiologia da pessoa melhora. Ora, então a gente pode ficar pensando assim, por que essa esperança existe em todos nós e ainda em caráter especial com as pessoas adoentadas? Não é essa esperança generalizada e especial com as pessoas gravemente doentes um motivo para justificar que existe a vida após a morte? Talvez sim, né? Porque o nada é extremamente desesperador, porque nós não vamos nos ver nunca mais, portanto, nada de afeições. Ah, mas eu tenho algum grau intelectual, eu tenho tentado me esforçar para desenvolver virtudes. Isso tudo é besteira, não porque a morte, né, depois da morte, Não não tem existe nada. nada. Ah, então vamos levar uma vida animal. Bom, se eu levar uma vida semelhante a um animal, sem crer em nada, eu vou simplesmente me dedicar ao presente, pensar simplesmente em si e passar por cima de quaisquer direitos para fazer prevalecer o meu bem-estar. Ora, essa é a doutrina do niilismo, que é, portanto, antifraterna e antissocial. Aí Kardec faz uma suposição. Vamos pensar que todo um povo saiba que logo, num prazo curto, eles morrerão. Esse pessoal vai estudar, vai trabalhar, vai respeitar os direitos, os bens uns dos outros, vai respeitar o direito à vida e às leis? Não. Ora, então, por que que a doutrina do niilismo, digamos, de fato não ocorre as consequências da doutrina do niilismo? É porque a maioria das pessoas que se diz descrente, elas não são. Elas falam isso mais por basófia. Porém, a doutrina do niilismo, né, de que não existe nada após a vida e que nem nós devemos nos reger por leis sociais, é cada um por si, ela gera prejuízos individuais. Ora, pega uma pessoa sem conhecimento da doutrina espírita e que, digamos, não tenha nem respeito pelas outras religiões e chega num médico e o médico diz, olha, você vai morrer. Eu não queria te falar isso, mas em um ano, pá, você vai. Ora, essa pessoa vai querer mais é curtir a vida. Agora, se ela tem um conhecimento dado pela doutrina espírita, ela vai desejar aproveitar este tempo, porque ela sabe que a vida continua. Vai aproveitar esse tempo para desenvolver mais virtudes. Bom, então, cada um deve ter a sua crença. Sim, cada um deve ter a sua crença. Só que, no caráter geral, no caráter genérico da ideia, no contexto social, não, né? Nós devemos combater o ceticismo, porque senão as consequências do ceticismo são essas que nós narramos aí, de uma sociedade antifraterna, de uma sociedade egocêntrica, né? Ora, mas a religião é que vai combater o ceticismo. Porém, as religiões atuais me parecem, diz Kardec, um tanto impotentes, porque o ceticismo está crescendo. Ora, então está faltando alguma coisa nas religiões. O que é que está faltando à religião que não consegue combater o ceticismo? E o ceticismo cresce principalmente entre as juventudes. Primeiro, está faltando fatos que comprovem a teoria religiosa. Faltam fatos que deem base para a teoria religiosa. E o que mais está faltando?
Está faltando uma concordância entre a religião e a ciência. Ora, quem possui isso? O Espiritismo. Então, o Espiritismo veio opor uma barreira ao ceticismo. O Espiritismo veio opor uma barreira ao materialismo. Por quê? O Espiritismo tem os fatos que comprovam a teoria. E o Espiritismo está acorde com a ciência, né? Então, o Espiritismo combate o materialismo pela reflexão, pela demonstração das consequências graves da ideia oposta, da ideia de não ser religioso, e pelos fatos. O Espiritismo traz a comprovação da existência da alma após a morte e, portanto, da existência de uma vida após a morte, né? Beleza? Então, foi isso que falou Kardec nesse início que nós lemos até aí. Beleza? Agora a gente está no item 5, né? Na minha Isso edição mesmo. aqui é a página 19. É. Todo mundo achou aí? Sim. Então vamos lá. Há uma outra doutrina que se defende do epíteto, né, do adjetivo, da adjetivação de materialista. Uma outra doutrina que se diz, não, eu não sou materialista. E por que você não é materialista? Porque eu admito que existe um princípio inteligente fora da matéria. Eu admito, existe um princípio inteligente fora da matéria. Qual é essa doutrina? É a doutrina da absorção no todo universal. Que doutrina é essa? Vocês conhecem, gente? É o panteísmo? É o panteísmo, né? Depois que nós morremos, nós viramos um todo. Nós nos unimos num ser coletivo. Segundo essa doutrina, e Kardec quer verificar essa doutrina é válida ou não é válida, porque a gente também vai conversar com pessoas que são materialistas? Não, não são materialistas. Elas são o quê? São panteístas. Elas acreditam nisso aqui, que depois que morre, nós somos absorvidos pelo todo universal. Percebe? Então, há uma necessidade de, no caráter coletivo, apesar da liberdade individual, da gente combater o panteísmo. É um bom combate, né? Você não vai chegar agredindo, mas você tem que explanar a teoria espírita para que você contribua para a regeneração do mundo. Porque se algumas pessoas ficarem e divulgarem o materialismo, se outras pessoas ficarem e divulgarem o panteísmo, cai naquela sociedade, né? Digamos assim, antissocial e antifraterna. E o mundo não se regenera. Deu para entender por que a gente está estudando isso? Essa é a finalidade. Segundo esta doutrina, como a gente não tem muita cultura, ele tem que explicar para a gente que doutrina é essa. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, desse todo universal. Quando você vai nascer, você tira uma centelha desse todo para você, que constitui sua alma e lhe dá essa parte, essa parcela, lhe dá a vida, lhe dá a inteligência e lhe dá um sentimento. Beleza? Pela morte, esta alma volta ao foco comum e se perde no infinito, qual gota d'água no oceano. Beleza? Ele fez um resumo sucinto aí do que muita gente acredita que seja a realidade. Sem dúvida, esta doutrina é um passo adiante sobre o materialismo puro, visto como admite alguma coisa após a morte, ao passo que este quem?
Este quem? O materialismo. O materialismo nada admite. Então, Kardec concordou no primeiro ponto. O panteísmo não é o materialismo, porque o panteísmo crê que há algo após a morte e o materialismo não acredita. Essa nota de rodapé a gente já leu, né? Então vamos lá. Contudo, as consequências são exatamente as mesmas. Então ele já foi no ponto final, Kardec aqui, né? Apesar do panteísmo não ser o materialismo, apesar do panteísmo se diferenciar do materialismo, as consequências são exatamente as mesmas. Ora, então são todas aquelas que nós estudamos de uma sociedade que não se regenerará, pelo contrário, vai cair num prejuízo Ô, grave. Júnior, até Sim, porque a pessoa vai pensar, né? Para que que eu vou me esforçar e me individualizar se eu vou voltar para o todo e vou ficar igual a todo mundo? Todas as virtudes que eu fiz para evoluir, eu vou diluir? é, exatamente. Por isso que ele está falando, as consequências são as mesmas. Você já entendeu aí tudo. Ser o homem imerso no nada, materialismo. Ser o homem imerso no nada, materialismo. Ou no reservatório comum, é para ele a mesma coisa. Que foi o que a Alexandra falou aí. Se no primeiro caso, materialismo, ele é aniquilado, no segundo, perde a individualidade. Né? Então deu no mesmo. Logo, é como se não existisse. Se vai perder a individualidade, é como se não existisse. Visto que as relações sociais nem por isso deixam de romper-se para sempre. Então, as relações sociais se rompem e se rompem para sempre, já que existe um ser único, o coletivo de todos nós unidos. O que é essencial para o homem é a conservação do seu eu. Sem o seu eu, que lhe importa se subsistirá ou não? Né? Se continuará vivo ou não, sem ser ele mesmo. O futuro se lhe afigura sempre nulo. Né? Se é a teoria do panteísmo, que nós todos voltamos ao todo, é um futuro nulo. E a vida presente é a única coisa que o interessa e o preocupa. Percebe a diferença da doutrina espírita? Não. Ela fala muito mais. Né? Ela diz: não, você vai continuar sendo você mesmo, uma alma viva, e vem todos aqueles livros do passado, né? De William Crookes, as fotos do espírito Cat Kim, beleza, mas vai parar aí? Não, aí vem um livro desse como Ação e Reação, vem um livro desse como Nosso Lar, vem um livro como, né, os de Emmanuel, mostrando a lei de ação e reação, as consequências para os bons atos praticados e nos auxiliando a como vencermos o nosso eu inferior. Mas é todo mundo que lê e estuda as obras de Kardec, de André Luiz, de Joana. Quem é essa Joana? Joana? Com dois N's aí, tá errado, né? Percebe? Então, o Espiritismo é muito, muito uma riqueza que não tem tamanho. Ele quer regenerar o mundo, é essa a finalidade do Espiritismo. Tem que chegar na cabeça de todo mundo, senão não acontece. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina do panteísmo é tão perversa, ela é tão desesperadora e estimula de tal modo o egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. Então, as consequências é ainda da sociedade nihilista, de cada um por si, e quem vai se dar bem é o que for mais astuto. Item 6. Pode-se, além disso, além do que ele colocou antes, de mostrar as consequências do panteísmo, que são as mesmas do materialismo, além disso,
fazer esta objeção. Então, ele vai mostrar um outro contraponto da teoria do panteísmo. Todas as gotas da água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Né? O primeiro mostrou um princípio, digamos. Ora, as gotas têm as mesmas propriedades da grande massa de água. Tudo bem até aí. Ora, então ele vai naturalmente contradizer essa informação com relação à analogia com os seres humanos. É isso? Exatamente, porque olha como ele vai falar. Por que, então, as almas? Então, já vai contradizer essa teoria das propriedades das gotas idênticas à da massa. Por que, então, as almas, tomadas ao grande todo, ao grande oceano da inteligência universal, assemelham-se tão pouco? Já começou, então, a mostrar o contraponto, a objeção. Ora, nós somos muito diferentes. Então, não é como a gota d'água que vem do oceano. Porque o gênio ao lado do estúpido. Porque o gênio ao lado da estupidez. As mais sublimes virtudes convivendo com os vícios mais ignóbeis, mais detestáveis. Né? Pessoas muito virtuosas ao lado de viciados que, pelo amor de Deus, essa era bom que os juízes determinassem a prisão dessa pessoa por mais de 30 anos aí, porque é um mal social. Só pensa em fazer as coisas erradas. Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, ao lado da crueldade e ao lado da barbaria. Ora, então não são as gotas idênticas do oceano, não são as mesmas propriedades. É o outro contraponto. Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Disse-á que é a educação. Não. Isso é porque foi a educação deles. Foi a educação que as modificou. Aí você chega na mãe de um criminoso gravíssimo, aí é uma alma santa, é uma alma muito elevada, virtuosa, que quis ajudar aquela criatura, mas não teve jeito, né? Mas como essa mãe deu uma educação danada e não saiu, e essa criatura ainda saiu desse jeito? Entendeu? Como é a coisa? Disse-á que é a educação que as modifica? Mas de onde vêm as qualidades inatas? As inteligências precoces? Vamos ver o caso contrário. Chico Xavier é bonzinho desde novo. Mas a madrasta, meu amigo, se a gente vai justificar que a gente foi malzinho por causa dos pais que tivemos, como é que você explica o caso do Chico? Tomava garfada na barriga e desde criança, juventude, adulto, era uma alma doce. Então não é educação. Então não é educação. Tem qualidades inatas. Mesmo pequenininhos já eram diferentes. Alguns, inteligências precoces, nível intelectual altíssimo, e outras crianças não aprendem aquele conteúdo nem que queira. Os instintos bons, os instintos maus. Acabou de sair do todo, e os instintos são diferentes. Independente de toda a educação. E tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolve. E aquilo que nós falamos, né? Às vezes, os pais são péssimos, os pais ou, enfim, os responsáveis por aquela criança são péssimos e a criança é virtuosa. E, às vezes, se dá o contrário. A família é extremamente virtuosa, mas não teve jeito, a criança é perversa. Outro contraponto.
outro contraponto. É fora de dúvida que a educação modifica as qualidades intelectuais, que a educação modifica as qualidades morais da alma. É fato. Essa é a tarefa dos pais, essa é a tarefa das escolas. Aqui, porém, se apresenta outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? É uma pergunta. Outras almas, que por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas. Ora, mas percebeu a contradição, o outro contraponto? A educação nos faz melhorar e nós, naturalmente, devemos ser educados por almas que são melhores que nós. Ora, mas não é a mesma origem? Então, por que essas almas que estão nos educando estão numa condição melhor que a nossa, já que a origem é idêntica? Se a origem é idêntica, somos tão semelhantes. Logo, não tem educação, porque a educação há uma necessidade de que uma alma melhor do que eu me ajude. Por outro lado, perceberam aí a coisa? Por outro lado, tornando a alma, ao entrar no todo universal, quer dizer, primeiro ele falou da origem, agora ele está falando do retorno, do final da vida. Por outro lado, tornando a alma a entrar no todo universal, de onde havia saído, e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Quer dizer, deu uma contribuição melhor para aquele todo universal. Daí se deduz que esse todo, com o passar do tempo, se encontraria profundamente modificado. Com o passar de um longo tempo, estaria profundamente modificado esse todo e melhorado. Beleza, faz sentido. Vai, Kardec, faz sentido, está indo bem, estou entendendo. Pergunta: assim como se explica saírem incessantemente dele almas ignorantes e perversas? Percebe tudo? Ora, o mundo tem 4,5 bilhões de anos e, desde os hominídeos para cá, já se passaram alguns milhões de anos. Ora, se a gente está sempre voltando, esse todo deveria estar profundamente melhor nesses milhões de anos. E por que nasceu Fernandinho Beiramar há pouco tempo? Por que nasceu aquele outro perverso? Porque a gente ainda ouve falar de crimes chocantes. Então, a teoria do panteísmo está indo por água abaixo com essas colocações de Allan Kardec. E é isso que a gente tem que falar para as pessoas que são panteístas e conseguem desenvolver, fazer desenvolver o panteísmo nas mentes juvenis. Né? 7. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Quer dizer, né? A fonte de inteligência não é Deus, é independente. No panteísmo. É precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Quer dizer, não tem Deus. O panteísmo não tem Deus. Esse todo é o Deus. Essa nossa fusão de todos os seres após a morte para o panteísmo, isso é Deus. Deus é, ao mesmo tempo, então, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são esses seres, esses corpos, as moléculas e os elementos constitutivos. Então, para o panteísmo,
Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Então, nós somos deuses, né? Nós somos deuses para o panteísmo. O todo, esse todo reunido é Deus. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é também Deus. Então, nós somos deuses, né? Coletivamente, unidos. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. Não tem individualidade. Então, também não tem superioridade. Então, ninguém rege o conjunto. De modo que o universo é uma imensa república, sem chefe. Ou melhor, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Ou seja, o panteísmo só tem cacique. O panteísmo só tem cacique, não tem, todo mundo é chefe. Dá para acreditar? Pelo amor de Deus, hein? 8. A este sistema podem opor-se numerosas objeções, das quais são entre estas as principais, né? Não se podendo conceber a divindade sem o infinito das perfeições, pergunta-se: como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir? Percebe o raciocínio lógico e claro de Allan Kardec? Né? A pessoa, o panteísta nunca pensou isso. Mas Allan Kardec nos facilitou o diálogo para encaminhá-los a uma boa direção. Porque ele diz assim, né? Vem cá. Então, nós todos somos deuses, né? Deus é um ser coletivo que somos nós. Ora, mas Deus, ele é a perfeição infinita. Como pode a perfeição infinita ser composta de partes imperfeitas que necessitam de progresso? Aí o panteísta já... Nunca pensei isso. Tem que refletir. Devendo cada parte ser submetida à lei de progresso, cada parte e todas elas. Todos nós temos que progredir. Conclui-se que o próprio Deus deve progredir. Então Deus não tá meio mal, esse Deus aí. Ele precisa progredir. Quando que ele vai chegar a ser bom? E de onde ele vem? E se ele progride incessantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito, mas muito imperfeito. É isso que o panteísta não pensa. E são aqueles jovens bonitinhos, né? Vem com todo aquele sorriso, um carisma infinito, carregando uma teoria dessa na cabeça. Ora, como admitir que um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, tenha sido capaz de conceber leis tão harmoniosas, tenha sido capaz de conceber leis tão admiráveis de unidade, de sabedoria, de previdência, quais as que regem o universo? Hã? Aí você fala isso com o panteísta, né? Hã? Você tem razão, nunca tinha pensado nisso. Eu vou me regenerar. Você está certo. Me dá um livro aí para ler. Toma, vai ler Allan Kardec. Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como se explica, então,
que essas almas, murmurem sem cessar contra as leis que são obra sua. Estou vendo que nós todos estamos chorando, vez ou outra, estamos chorando, vez ou outra, mas fomos nós que fizemos essas leis, diz o panteísmo. E por que esse chororô todo? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e, e dar conta de todos os fatos que abrange. Então, pode jogar a doutrina do panteísmo fora, porque ela não deu conta de todos os fatos e ela não satisfez a razão. Se um único fato lhe trouxer um desmentido, um único fato lhe trouxer uma contradição, é que essa teoria não contém, então, a verdade absoluta. Do ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. É bonitinho esse panteísmo, super bonitinho, mas é completamente ilógico, sem lógica. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, no materialismo, a absorção num todo e a perda da individualidade. Caso se admita, de acordo com a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um misto de vontades divergentes. Percebe? Então, agora, num ponto, ele chegou num ponto diferente. O que Kardec está falando aqui? Alguns panteístas dizem assim, não, nós continuamos com a nossa individualidade. E é uma grande república dessas individualidades, que somos nós mesmos, que decidimos como Deus, né? Individualmente. Ele está falando de um tipo diferente de panteísmo, porque esses panteístas que ele apontou no item 9 dizem que não, a individualidade continua. Continuamos com a nossa individualidade, continuamos existindo como espíritos. E a nossa república decide tudo. Aí Kardec diz, caso se admita, como alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um misto de vontades divergentes, né? Para ser um misto de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ou seja, também ninguém manda em ninguém. Deus é um conjunto de pessoas de vontades diferentes e ninguém é superior uma à outra. Não incorre, por conseguinte, já que não há, né, uma superioridade e ninguém pode punir ninguém, não incorre uma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Visto que é soberana cada alma, a alma, não tem interesse algum na prática do bem e pode praticar o mal impunemente, já que estamos todos no mesmo nível, ninguém vai corrigir ninguém. Estão vendo aí a capacidade de Kardec? Dez. Além do fato de que esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem as aspirações do homem, nem os nossos desejos, desses sistemas, decorrem, como se vê, dificuldades insuperáveis. Não tem como dar jeito. Não tem como fazer a doutrina do panteísmo ou do materialismo prevalecer. São dificuldades que eles não superam, não tem como
melhorar. Pois são impotentes para resolver, de fato, todas as questões que levantam. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, o materialismo, a absorção pelo todo ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica, a individualidade da alma antes e depois da morte, que a lógica nos impele de forma irresistível. Crença que tem formado essa crença da individualidade da alma, tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Então, agora ele descartou o materialismo, descartou o panteísmo. Ora, se essas duas são insuperáveis, o que é que há? A individualidade nossa, antes e depois da morte, e essa é a base de todas as religiões. Todas as religiões creem na individualidade da alma, né? Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. Qual? A sorte, o destino de cada alma depende das suas qualidades pessoais. Pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a alma do homem perverso, estivesse no mesmo nível da do cientista e da do homem de bem. Beleza pura? Então, individualidade nossa após a morte. Imediatamente surge um outro problema. Bom, como estaremos lá? Porque me parece que os homens perversos, os homens selvagens, eles têm que estar com, né, com consequências futuras após a vida de nível distinto dos que passaram a vida se dedicando à ciência para ajudar os outros, dos homens que praticam bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter responsabilidade dos seus atos. Mas, para que sejam responsáveis, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Para ter responsabilidade e, por consequência, para ter progresso, tem que ter, antes de tudo isso, como base, a liberdade. Certo? A liberdade é base para a lei de progresso. Sem liberdade não há progresso. Eu não pude escolher o que eu quis. Portanto, não tenho responsabilidade nem mérito. Fui obrigado a isso aqui. Entenderam? Sem livre-arbítrio, há fatalidade. Ou seja, é fatal o seu destino. Você não é livre. Seu destino está fixo. Fatalismo. Você não tem liberdade. E com a fatalidade não poderia ser responsável. Não poderia haver responsabilidade. Raciocínio lógico, não. A gente tem que ser capaz de conversar isso aí, hein? Lógico, numa linguagem mais sucinta. Mas todo esse conteúdo aqui, ó, você tem que ir pá. Aí alguém que era cético sai da sua casa. Meu Deus, a Simone tem razão. Pode não falar para a Simone, mas saiu do ceticismo para a dúvida. Ou se estava na dúvida, ficou menos indiferente. Como você vai fazer isso? Você tem que carregar esse conhecimento kardeciano na mente. 11. Todas as religiões. Aí você fala, não, todas as religiões admitem igualmente o princípio da felicidade e da infelicidade da alma após a morte. E aí você tem que falar com tranquilidade. Você não vai ler o livro. Você tem que falar isso aqui como se o conhecimento fosse seu. Ou por outra, penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Né? Tem isso. Todas as religiões têm a ideia
de uma punição ou de uma situação melhor após a morte. Porém, no que elas diferem essencialmente, todas as religiões, é quanto à natureza dessas penas e a natureza desses gozos, né? Percebe, por exemplo, um mundo extremamente primitivo, em que a gente trabalhava duramente. Qual que é a pena? É exercer um trabalho pesado. É alguém carregar uma pedra subindo uma montanha. É alguém carregar um tonel de água, mas o tonel de água é furado, então eu não paro de encher essa água. É porque o trabalho de andar 30 quilômetros com uma lata na cabeça e vem, derruba, volta, faz a mesma coisa, é algo penoso demais. Então, num mundo muito arcaico, as punições são atividades físicas. Percebeu? Então, vamos lá. Porém, no que elas diferem é a natureza da pena. Qual é a natureza da felicidade? Como é essa felicidade? As religiões diferem nisso. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres particulares impostos por estes para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno, né? Ora, se elas vão divergir quanto à pena e o gozo, também irão divergir na forma de culto e quais são os deveres que devemos fazer para ganhar o céu ou ir para o inferno. Aí, o que é o céu? O céu, para mim, é quando eu tiver 100 mulheres virgens. Isso é o céu. Percebeu o nível da mente humana, um tanto atrasado? Todas as religiões tiveram que se conformar em sua origem com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, né? A religião teve que estar vinculada ao desenvolvimento intelecto moral dos homens. Estes excessivamente dominados pela matéria, para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Não, aí a forma mais correta de eu conquistar o céu vai depender do jeito que eu lavo as mãos. Vai depender do jeito em que eu estou ajoelhado. Fórmulas exteriores. Por muito tempo, essas fórmulas lhes satisfizeram a razão. Mais tarde, porém, porque a luz se fizesse, ou seja, mais tarde, havendo o desenvolvimento intelecto-moral do homem em seu espírito, e porque sentisse o vácuo dessas formas, não é isso. Não pode ser o jeito que eu lavo as mãos, a forma que vai me dar o céu. Quando eu ajoelho, quando eu não ajoelho, não pode ser isso. Mas teve que ter um progresso intelectual, né? Sentir um vácuo dessas formas, vácuo que a religião não preenchia. Então, como a religião não preencheu esse vácuo, abandonaram-na e se tornaram filósofos. Aí nós vamos todos dar as nossas teorias para o gozo e a pena futura. Se a religião, apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos. Se a religião tivesse acompanhado o desenvolvimento do espírito, não haveria incrédulo. Mas a gente vê, no período do iluminismo, surgindo excelentes ideias científicas, filosóficas. Aí vem a igreja com a intenção de ter todos ao seu rebanho, impõe o medo e não o amor, e não a difusão do conhecimento para os seres humanos. Ora, vamos abandonar esses padres aí, porque não vai dar. Mas a igreja tinha o domínio do mundo. No entanto, pelo progresso científico,
pelo progresso filosófico, não perceberam que, digamos, a mente humana progrediu e eles ficaram para trás e perderam o domínio do mundo. Né? Mas não deveriam ter o interesse de dominar o mundo. Vamos, com o amor e a difusão do conhecimento, difundir. Não, mas vamos encher as estátuas de gárgulas, para que as pessoas tenham medo. Mas o medo não faz progredir. Então, ó, se a religião tivesse acompanhado, não haveria incrédulos. Porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. E ele crerá, desde que receba o alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, vem muita gente conversar com a gente aí. E são pessoas inteligentíssimas. E eles querem um alimento espiritual. Quem pode dar esse alimento espiritual? O espírita que conhece o espiritismo. E pode falar do espiritismo como quem está conversando aqui sobre qualquer assunto. O homem quer saber de onde vem. O homem quer saber para onde vai. Se lhe mostrarem um fim que não corresponda às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, e nem corresponda aos dados positivos que a ciência lhe fornece, dançou. Vai se separar do assunto religioso. Se, além disso, para atingir o seu objetivo, impõe-lhe condições que a sua razão contesta, ele vai rejeitar tudo. Tem inteligência para isso. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe ainda mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocina e se discute. Raciocínio falso, é verdade, mas o homem prefere raciocinar com alguma coisa, ainda que falso, do que não raciocinar com nada e lhe seja imposto garganta abaixo uma determinada teoria. Né? Se, contudo, lhe apresentarem um futuro lógico, um futuro digno em tudo da sua grandeza, da justiça, digno da infinita bondade de Deus, ele repudiará o materialismo e repudiará o panteísmo, cujo vácuo sente ele em seu foro íntimo e que só havia aceitado porque não foi ofertada uma coisa melhor. O Espiritismo, agora ele vai concluir da nossa parte. Então, ele falou do materialismo, consequências ruins, panteísmo, mesma consequência do materialismo, religião, individualidade após a morte, mas o alimento religioso ofertado ao nível intelectual do homem atual não satisfaz. Então, ele descarta. Ele vai para o materialismo e panteísmo, porque pelo menos isso é discutível. Agora não, o espiritismo, agora chegou o espiritismo. Né? O espiritismo dá coisa melhor. Por isso é acolhido sem demora por todos os atormentados. Percebe, ó, a importância do espiritismo? Nós vamos tirar pessoas dos tormentos. Pensemos mesmo em nós próprios. Como era a nossa mente antes de sermos espíritas? A gente não sofria? Não era um determinado sofrimento psicológico? Um certo tormento mental do qual nós não nos libertávamos? Ora, os outros estão nessa condição. Se apresentado o espiritismo adequadamente, será acolhido sem demora, porque eles são atormentados pela dúvida, pungente da incerteza, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. Né? E não é outra coisa que vai dar senão o espiritismo. Filosofia vulgar não vai dar. O espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio. E a gente viu aqui. Tudo isso que Kardec expôs aqui nessas 4 folhinhas, né? A lógica do raciocínio. E a sanção. E a comprovação dos fatos. E é por isso que o tem combatido em vão.
Aí os outros vêm combatê-lo, para não perderem os seus benefícios. Mas, como ele tem a lógica dos fatos, a lógica do raciocínio, a sanção dos fatos, não dá para discutir com o espiritismo. Instintivamente, o homem acredita no futuro, mas não possuindo até agora uma base certa para definir esse futuro, a sua imaginação ha concebido sistemas que originaram a diversidade das crenças. Então, olha o que ele está falando. As outras doutrinas religiosas são sistemas concebidos. Alguém pensou aquilo. A doutrina espírita a respeito do futuro, mas a doutrina espírita não. Sobre o futuro, a doutrina espírita não é o sistema pré-concebido. A doutrina espírita não é a obra de uma imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente. A doutrina espírita, distintamente do que pensa muita gente, a doutrina espírita Allan Kardec é só um sábio lá, que ele pré-concebeu a doutrina espírita. Ele mesmo está dizendo aqui, não, a doutrina espírita não é obra de uma cabeça Até engenhosa. porque, hein, Júnior? Até porque veio de lá para cá e não daqui para lá. Exato. Porque Então, quem está falando? Nós somos os espíritos. Allan Kardec sim, nem imaginou que existiam espíritos. sim, Eles que se identificaram, então ela veio de lá para nós e não foi obra pensada daqui, né? sim, exatamente. Então, o Espiritismo não é uma obra pré-concebida de uma mente engenhosa. Não é. É o quê, então? O resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, né? Hoje, à nossa vista, congregará, como já tem acontecido, as opiniões divergentes ou as opiniões vacilantes. Então, o Espiritismo é isso, ele resulta da observação dos fatos. E ainda, acrescentando ao que a Alexandra disse, são conhecimentos universalmente distribuídos e, às vezes, simultaneamente, falando a mesma resposta através de médiuns que nunca se viram em línguas distintas, né? E vai fazer o quê? Congregará as opiniões divergentes. Congregará os que, eu não sei se é ou não é, estou na dúvida, vacilante. E trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto. Qual ponto? A individualidade da alma e a individualidade da alma após a morte e que o seu estado e a sua sorte depende das suas qualidades pessoais. O Espiritismo vai trazer a unidade de crença sobre isso. Então, vai dar fim no materialismo e no panteísmo. Crença que já não se baseará em simples hipóteses, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será, então, o primeiro ponto de contato entre os diversos cultos. Então, vai unir os cultos. E também, principalmente, o que é mais importante, dar fim no materialismo e no panteísmo. E mais tarde, isso será um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, o primeiro ponto. A gente vai divergir em alguma coisa, mas a gente vai convergir numa coisa. É fato que a alma permanece vida após a morte e que o seu destino depende das suas qualidades. Nesse ponto, nós estamos iguais, unidos, todos os seres nesse ponto. E aí vai ter uma certa tolerância religiosa. E mais tarde, para a completa fusão. Aí, mais tarde, todo mundo vai
digamos, ter os conhecimentos que André Luiz nos traz, que Joana nos traz, que Emmanuel nos traz, né? E aí futuramente a completa fusão. Beleza? Demais, né, gente? João, é interessante que, embora ela nos conduza a essa liberdade, ela não nos deixa só, né? O Espiritismo, ele não nos deixa só, embora nos dê a liberdade de agir para o bem ou para o mal. Sim. Mas, em contrapartida, ele nos oferece a espiritualidade superior que nos guia o tempo todo, né? Sim, verdade. Mas Kardec, mesmo ele sendo esse bom senso encarnado, fica difícil também para uma pessoa que não está acostumado a ter essa clareza de raciocínio. Normalmente é acostumado alguém nos impor, entre aspas, né, nos colocar aquilo que devemos pensar ou aquilo que seria certo para nós. Quando ele nos abre esse leque aqui e nos faz pensar sobre tudo, a gente fica assustado, né? Porque normalmente a gente é conduzido à ação e, de repente, a gente tem tudo aqui, quem tem que agir somos nós. Né? Olha, só o estudo desse primeiro capítulo do Céu e Inferno, feito aí no prazo de 1 ano, a ponto da gente ser capaz de conversar com materialistas e panteístas com muita naturalidade, falando todo esse assunto, nós estaremos contribuindo muito mais para a humanidade do que ler 15 obras aí com super velocidade. Então, fecha o livro Céu e Inferno. João, eu vou fazer o seguinte, eu vou meditar nesse livro por 3 meses e me absorver só do conteúdo desse primeiro capítulo, a ponto de eu falar com extrema clareza sobre ele num diálogo com pessoas materialistas, para pelo menos lançarem do ceticismo na dúvida. Você já foi muito mais útil que sair lendo 300 coisas, não absorveu nada e não é capaz de fazer a pessoa cética pelo menos duvidar. Entenderam bem como é que funciona a coisa? É isso aí, a gente está estudando para nós ou para os outros. A gente tem que pensar nos outros. Só esse capítulo 1 aí é muito significativo. Muito. Para frear o materialismo de certas pessoas que têm determinados títulos e vão influenciando mentes e outras mentes. João, a gente olhando assim, eu estou aqui no Note, né? Então a gente vê o semblante de todo mundo, eu não estou no celular. Mas cada um com uma cara assim, mais incógnita do que a outra. Cada um assim, mais o que é agora, né? O que nós absorve e, ao mesmo tempo, nos torna muito reflexivos, né? Com tudo isso aí. Porque será que a gente, com 20 anos, 10 anos de espiritismo, realmente nós já paramos para analisar isso aqui? O que está falando aqui agora, Kardec, nesse momento? Né, Simone? Fica assim, a gente para e fica assim, meu Deus do céu. Isso aí sempre teve aí. E chegar o momento da gente absorver tudo isso aí e praticar, né? Porque a gente vai mais pela vivência espírita do que pela razão de Kardec. Isso aí, às vezes, nos coloca... Deise, eu acho que você falou uma coisa que é muito verdade, né? Nós não estamos habituados a ter um senso crítico, a ter um raciocínio lógico, a ter fazer uma análise mais aprofundada dos assuntos. Isso, assim, na nossa rotina, na nossa vida, né? A gente não costuma fazer. Então, mesmo quando a gente estuda as obras, seja quais forem os autores, né? De Allan Kardec, Joana, André Luiz Strauss, que o João citou,
a gente vê aquilo ali, aquele conteúdo chega, a gente entende, mas parece que não nos toca a esse ponto aí, porque não estamos habituados a ter um senso crítico. Esse raciocínio lógico do Kardec aqui é impressionante, realmente, a gente fica impressionado, né? Porque a gente não faz isso, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa é a questão, mas a gente tem que aprender com ele também, tem que começar a se desenvolver, né? Tem que começar a caminhar nesse sentido, para que a gente possa argumentar de fato, né? Sabe onde tem esse assunto também? O que é o espiritismo. Sim. Ele também fala desse assunto. Quando nós formos ler o que é o espiritismo, ele vem comentando aí, né? Porque ele está conversando com materialistas nesse livro que é o espiritismo. Ele está conversando com céticos e ele vem contra-argumentando tudo e é bonito de ver também e é também fácil de entender porque ele traz tipo um exemplo experiencial da vida dele. É isso aí. Ele vem conversando, por exemplo, com um jornalista, o jornalista queria aprender espiritismo. Amigo, fala aí em 3 aulas aí o que é o espiritismo, porque eu vou escrever um jornal, sabe? E eu vou escrever, vou dizer que esse negócio de espiritismo não vale nada, quer ver? Me ensina aí rapidinho. Aí, meu filho, aí você vê o raciocínio dele assim, lógico e profundo, você fala assim, meu filho, eu estou aqui há não sei quantos anos e ainda estou aprendendo, com 3 aulas. E ele vai embora no raciocínio, entendeu? E é bacana também, por isso que esses livros, eles são um conjunto, esse conglomerado junto, faz com que nós vamos aprendendo aí, começando a aprender e a raciocinar justamente para isso que o João Carlos está falando. A gente poder argumentar as ideias aí mais primitivas e infantis a respeito do espiritismo em si, da religião, esse negócio de céu e inferno, que também é uma ideia primitiva. E com esses livros todos, fazendo esse raciocínio, a gente vai conseguir aí, igual está falando o João Carlos. Pelo que a Simone falou aí, né, complementada aí pela Desi e Alexandre, nós ainda somos mentes superficiais, né? Um tanto inconscientes, às vezes hipnotizados. Como diz Joana de Ângeles, tem mais hipnóticos no mundo do que se pensa. Eu diria que não é nem às vezes, né? Você quis ser bem, bem suave, né, João? A gente sofre processo de hipnose direto, é 100%, vamos assim dizer, né? Exagerando, então, um pouco. Mas a gente está sempre comandado. A nossa mente, a gente não está só... É claro que a gente pode escolher, né? Mas boa parte do tempo, de forma desatenta, a gente está sendo comandado. E aí nós corremos alguns riscos, né? E o esclarecimento, eu acho que a gente tem que se empenhar muito, né, ainda, para se desenvolver, né? Tem que querer muito, tem que ter muita força de vontade também, né? Depende muito do nosso empenho. Beleza, gente? Maravilha? Maravilha, senhor. Então vamos lá, quem faz a oração para a gente? Está no primeiro capítulo, né? E no primeiro capítulo, Lembrando que essa parte é essencial para a gente conversar aqui e ali, né? A gente contribuir realmente com a regeneração do mundo. Eu me senti uma alma penada hoje. Sem as penas. João, sem as penas ou a duras penas, vamos não sabemos ainda.
Então, eu vou falar empenada, viu? Porque Me senti uma cabecinha perto de Allan Kardec, né? Vamos lá, gente. Quem faz a oração para a gente? Faz para nós, Madu. A Nina está aqui latindo que só, porque o vizinho está aqui na porta. Eu vou fazer. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos para fazer esses estudos, Pai. Esse primeiro capítulo nos arremete a quanta ignorância ainda temos, Pai, a nossa pequenez, que, como eles disseram, mesmo que nós estudemos ele meses a fio, né, nós ainda temos certas dificuldades, mas também sabemos, Senhor, que estamos no caminho certo, que devemos estudar, que devemos prosseguir para realmente aprender, para que nós não fiquemos somente na ignorância, que nessa existência nós possamos, Senhor, levar um pouquinho mais de conhecimento à nossa alma, ao nosso corpo que aqui se encontra com sede do conhecimento, mas esse conhecimento muitas vezes eles nos é difícil, Senhor. Pai, aqui nós estamos, mais uma vez, para todos juntos estudarmos e agradecemos ao João por ter essa disponibilidade de nos ajudar, de nos ensinar, que às vezes nós lemos, Senhor, mas não entendemos nada, ou bem pouco. E esses estudos, eles nos remetem, Pai, ao nosso mais profundo íntimo. Agradecemos a Deus por mais esse dia reunidos aqui. Que Jesus sempre ilumine os caminhos do João, para que ele possa sempre ter essa disponibilidade maravilhosa de nos levar ao conhecimento de uma forma mais fácil e mais simples. Abençoe, Senhor, todos nós que aqui estamos, os nossos amigos, inimigos, nossos familiares. Abençoe todos aqueles, Senhor, que se encontram hospitalizados e necessitados com essa pandemia e os que estão retornando à pátria espiritual. Nos envolva, Pai, amorosamente, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Amém. Obrigada, João. Tchau, pessoal. Até a próxima. Gente. Fiquem com Deus.